Na tarde dessa terça-feira, 6 de junho, o STF decidiu arquivar uma denúncia contra Arthur Lira que o acusava de corrupção passiva. E tal arquivamento ocorre em meio às investigações em curso sobre corrupção que envolvem pessoas ligadas a Arthur Lira na compra de equipamentos de robótica superfaturados com dinheiro do orçamento secreto. Eu me chamo Ana Nascimento e está no ar o boletim de notícias do programa A Propósito. Saudações de Nova Democracia a todos que nos acompanham. Está no ar mais um episódio do boletim de notícias do programa A Propósito, que situará você, nosso espectador, acerca das notícias mais relevantes. Não esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar e também de deixar os seus comentários, de conhecer e acompanhar o nosso podcast disponível no Spotify, em outras plataformas de streaming e também de contribuir com a nossa tribuna popular, democrática, independente através do nosso Catarse ou do Pix que aparece aqui na tela. Dessa forma, o AND permanece de pé, contribuindo para propagandear e noticiar a luta das massas do nosso país e do mundo. Vamos ao episódio de hoje. Bom, esse caso que foi arquivado pelo STF nessa tarde dessa terça-feira está relacionado à Operação Lava Jato e essa denúncia indicava que o Arthur Lira receberia cerca de R$106 mil em propina que foram encontrados junto de um ex-assessor do presidente da Câmara no aeroporto de Guarulhos em 2012. E vale destacar também que no dia 1º de junho, na semana passada, uma operação deflagrada pela Polícia Federal realizou um mandato de busca na casa de Luciano Cavalcante, que é ex-assessor de Arthur Lira. E também, como parte da mesma operação, em Maceió foram encontrados cerca de 4,4 milhões em um cofre, cuja origem aponta ser do orçamento secreto. Inclusive, investigações sobre o caso de fraude de licitações envolvendo Arthur Lira e seus aliados apontam que o presidente da Câmara foi o autor da indicação de cerca de 33 milhões do orçamento secreto para a compra desses kits de robótica para escolas de cerca de 43 municípios do estado de Alagoas, só compreendendo o período de 2019 a 2022. E Lira também é considerado e apontado como um padrinho dos recursos em pelo menos 9 cidades. E segundo as investigações, esse montante de 4,4 milhões encontrado nesse cofre tem por origem uma empresa contratada para a entrega dos kits de robótica a essas escolas de Alagoas. Na verdade, recebendo as verbas do FNDE em 2022, essa empresa não entregou os kits, mas sim repassou esses valores a políticos. E foi durante o governo do genocida Bolsonaro que esse orçamento secreto foi arquitetado e foi inflado com verbas da educação. E a empresa Megaleak, que foi a única fornecedora dos equipamentos de robótica, cobrava das escolas cerca de 14 mil por kit e, após comprá-los por R$ 2.700 de uma empresa de São Paulo, ou seja, eles vendiam por um valor superfaturado e compravam ainda de outra empresa por um valor muito abaixo. E os donos são Roberta Lins Costa Melo e Edmundo Catunda, que é pai do vereador de Maceió, João Catunda, e todos eles têm envolvimento e ligação próxima com o Arthur Lira. Inclusive, segundo a Controladoria Geral da União, o prejuízo causado pelas fraudes beiram 8,1 milhões para os cofres públicos. Bom, eis aí os senhores da moralidade, esses políticos de carreira que dizem que são incorruptíveis, que estão defendendo os interesses do povo, justamente se beneficiando desse orçamento secreto que não representa nada mais, nada menos do que um roubo escancarado, um saque escancarado dos cofres públicos, que é justamente dinheiro da população, inclusive dinheiro da educação. Vale destacar que o dinheiro que foi destinado para a compra desses kits de robótica para essas escolas lá no Alagoas estão numa situação extremamente precária de não haver nem equipamentos de computação para que esses equipamentos de robótica sejam utilizados. Ou seja, é um descarado caso de corrupção que demonstra, na verdade, toda a leniência dessas velhas instituições para o que tem acontecido. Vale lembrar o que recentemente aconteceu. O senhor Luiz Inácio estava utilizando verba
do orçamento secreto para dar de emenda parlamentar justamente para quem? Para Arthur Lira, para esse senhor que hoje está aí envolvido nesse caso de corrupção. Ainda que a operação não recaia ainda sobre os seus ombros, tudo aponta, tudo tem indicado que tem ali muita leniência acerca desses casos de corrupção dentro do Congresso, dentro das instituições desse velho Estado, dessas velhas instituições. Bom, em segundo lugar, aqui no Rio de Janeiro, a Polícia Militar assassinou um trabalhador e moradores da favela do Morro do Urubu se revoltaram. No dia 3 de junho, no último sábado, 2 moradores do Morro do Urubu, no bairro de Pilares, foram assassinados pela Polícia Militar em meio a uma operação na comunidade no Rio. E os moradores da favela, revoltados com o crime contra o povo, levantaram barricadas em chamas e bloquearam uma avenida. Douglas Rosa Salles era um mototaxista do local e foi um dos moradores assassinados. E em protesto contra os assassinatos covardes, esses moradores da comunidade imediatamente incendiaram barricadas nas entradas do morro e bloquearam a Avenida João Ribeiro com ônibus. Os moradores ainda relataram que Douglas deixa uma esposa e a filha e que o trabalhador foi assassinado no dia de seu aniversário. E uma segunda manifestação foi marcada, inclusive, pelos moradores para a tarde desse dia 6 de junho, essa terça-feira. E no mesmo dia dos assassinatos no Morro do Urubu, aqui na capital do Rio, 3 moradores da favela do Corte 8 foram assassinados pela Polícia Militar lá em Duque de Caxias, que é um município próximo aqui do Rio, na Baixada Fluminense. E revoltados, os moradores da comunidade também incendiaram 3 ônibus. E também no dia 3 de junho, moradores da comunidade Para Pedro protestaram contra o assassinato pela PM do entregador de pizza Juan Lemos de Souza, de 21 anos, e atearam fogo na estrada do colégio. E o trabalhador foi morto no dia anterior com tiros de fuzil pelas costas por policiais do 41º Batalhão da PM na Avenida Brasil, na altura do bairro de Irajá, e deixa uma filha de 2 anos de idade. Ou seja, o que muitos aí vão arvorar como sendo efeitos colaterais de uma guerra do bem contra o mal, na verdade fica escancarado que é uma guerra contra o povo. São trabalhadores que estão sendo mortos, são crianças, são famílias inteiras que estão sendo destruídas por esse velho Estado e por sua polícia assassina. Ou seja, não é efeito colateral, é a política desse velho Estado que é programada para matar as pessoas pobres, trabalhadoras que moram nas comunidades do Rio de Janeiro e das favelas de todo o Brasil. Ou seja, é um caso revoltante que deve causar total repugnância, porque não existe espaço na sociedade para que isso seja aceitável. Esses trabalhadores estão sendo mortos, estão sendo chacinados, são crianças que vão crescer sem os seus pais, são famílias que estão sendo destruídas. E vale lembrar todas essas operações, o quanto que escolas são fechadas, que crianças são atingidas e baleadas e mortas. Recentemente, inclusive, uma criança foi assassinada. Ou seja, são várias coisas que têm acontecido contra a população, vários casos de violência policial, que na verdade não é efeito colateral, não é guerra do bem contra o mal, e sim uma verdadeira guerra declarada e escancarada contra o povo. E por fim, lá em Angola, um protesto de mototaxistas tem 7 mortos, pelo menos, após a brutal repressão policial. Nesta última segunda-feira, ontem, no dia 5 de junho, 7 trabalhadores da província angolana de Ruambo foram assassinados pela polícia durante um protesto de taxistas e mototaxistas contra o aumento de quase 80% no combustível em Angola. E esses trabalhadores denunciaram o aumento e a falta de isenção para os trabalhadores do transporte. E a repressão foi feroz ao protesto e foi respondida, inclusive, com a destruição de gabinetes provinciais por parte da população, por comitês partidários do oportunista e governista Movimento Popular de Libertação da Angola, além de ônibus e ambulâncias. E outros protestos de mototaxistas foram registrados também nas províncias de Lubango e Kwanza Norte. E o protesto foi iniciado ainda de manhã, quando os trabalhadores no transporte ergueram piquetes em diferentes pontos de táxi da cidade e em prédios do governo e bloquearam uma das vias principais com barricadas de pneus em chamas.
E a tropa da polícia de intervenção rápida foi mobilizada com um aparato de repressão que incluía desde armas de fogo até caminhões com canhões de água, cães, bombas de gás lacrimogêneo e etc. Inclusive, diversos trabalhadores ficaram feridos, 34 pessoas foram detidas e 29 motos foram apreendidas. E o número de feridos ainda é incerto e o de mortos, inclusive, pode ser superior ao de 7, já que as forças policiais cercaram e impediram a entrada no Hospital Central de Huambo, instituição para onde os feridos foram levados. E o aumento nos combustíveis lá em Angola foi aplicado na virada da noite, no dia 2 de junho, após anúncio do governo. Inclusive, essa medida ela atende às exigências do Fundo Monetário Mundial e também do Banco Mundial para Angola. E ambas as instituições financeiras estão a serviço do imperialismo Yankee, que exigiram recentemente que o governo angolano reduzisse os subsídios concedidos ao povo do país. Ou seja, é uma situação muito parecida com o que a gente enfrenta aqui no Brasil também. Primeiro, desde a repressão policial contra as massas que têm lutado pelos seus direitos democráticos, que é o que tem acontecido aqui e o que tem acontecido também nesses países que têm uma situação muito parecida e muito próxima com a nossa, mas também na questão trabalhista. Esses trabalhadores, mototaxistas, taxistas, têm enfrentado uma pesada superexploração, uma pesada opressão em cima das suas costas. São trabalhadores que enfrentam cargas extenuantes de trabalho, condições extremamente precárias, tal como aqui no nosso país, inclusive, e ainda, tal como aqui no nosso país, enfrentam o aumento dos preços dos combustíveis, o que encarece a sua própria manutenção do seu serviço, do seu trabalho. Ou seja, se esses trabalhadores tivessem condições dignas, inclusive o preço do petróleo não estaria afetando tanto a sua condição de sobrevivência. Ou seja, é uma situação muito parecida ao que essas massas têm enfrentado tanto aqui quanto lá em Angola, que demonstra, na verdade, o quanto que a crise do sistema imperialista a nível internacional afeta as massas de trabalhadores por todo o mundo. Então, estender como é uma situação de internacionalismo de classe mesmo, de todas essas categorias que têm lutado em diferentes países por o mesmo propósito. Esse foi, inclusive, o nosso... A propósito, foi esse nosso episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu me despeço por aqui e aguardo vocês amanhã. Postar no Face, postar no Twitter, pra espalhar mesmo.